Para vocês que não me conhecem, eu sou Ivo Aragão, eu sou engenheiro agrônomo e dando continuidade às nossas videoaulas, hoje a gente vai estar trabalhando um pouco, discutindo um pouco sobre práticas de conservação de solo e da água, né, que é de fundamental importância para a manutenção da agricultura. Alguns conteúdos que a gente vai estar abordando, principalmente os componentes do solo, o que interfere diretamente no processo de infiltração. Então a gente vai ver que a água nesse processo de erosão vai ser de suma importância, suma relevância dentro desse contexto, e também a questão de algumas características de solos. A gente vai destacar uma, principalmente o latossolo, que é mais amplamente no Brasil. A conservação de fato do solo e da água, então causas e consequências, o que é que traz, o que é que leva a um solo ser degradado, um solo ser erodido. Técnicas de prevenção e controle de erosão, aí a gente vai permear por algumas técnicas e algumas considerações de toda essa avaliação, né? Então, os componentes do solo. De que está constituído o solo? Quais são as partes, né, que tem relação direta e como está ocupado esses espaços, né? Os componentes do solo, basicamente, minerais são sólidos, mineral, o sólido orgânico, que é a matéria orgânica, e água e gás. Esse gás são os espaços que são ocupados por ar, e tem uma variação entre água e ar e também a densidade desse solo, né? Um solo mais compactado ele vai ter menos espaço vazio e assim sucessivamente. Então, essa é uma condição de solo ideal, né? 25, 25, 45 e 5 de orgânico, digamos assim. E duas propriedades importantes do solo nesse contexto, quando a gente fala de preservação e que a gente vai falar do processo de manejo como um todo, é a questão da textura. A textura do solo é essencial, que nada mais é do que a composição desse solo entre areia, silt e argila. Então é a proporção desse material mineral que está constituído aquele solo, né, dentro do processo evolutivo, né? E também a estrutura, né? A estrutura nada mais é do que o arranjo secundário dessas partículas, né? Então, a textura são as partes e a estrutura é como essas partes elas estão interligadas, né? Como é que se dá a união dessas e, consequentemente, os poros, né? Tem uma maior concentração de macro e microporos que a gente sabe que está relacionado à textura do solo. Como eu tinha mencionado anteriormente, vou destacar a questão do latossolo, que é mais comum na região. Se a gente pensar no território, no litoral norte, assim como boa parte do território da Bahia Nacional, em torno de 40% desses solos são latossolos, né? E aí os latossolos são solos altamente temperizados, ou seja, solos lixiviados, né? Tem baixo teor de argila ou bastante variável, porém são facilmente agricultáveis porque são solos bem drenados e profundos, tem uniformidade nas camadas, né? Em profundidade tem uniformidade, são poucos minerais primários, salvo-se alguns quartos que ainda se encontram. Então é um material, é um solo e a gente pode dizer que está distante da rocha mãe, então é por isso que ele é um solo caracterizado como bastante temperizados. Se tem um processo de lixiviação, então naturalmente esses solos são altos, tem grande concentração ou grande disponibilidade de alumínio, então são coisas que a gente vai estar fazendo ressalvas para o manejo, para corrigir. Baixa CTC, ou seja, baixa concentração de cargas, né, importantes para essa troca, né, com a absorção do solo e com a solução do solo e para que chegue à planta. Bases trocáveis, baixa. Alta absorção do fósforo, ou seja, esse fósforo tem baixa mobilidade no solo, é facilmente retido na estrutura e geralmente é composto por estruturas granulares e em blocos, né, que a gente sabe também que a forma que está arranjado interfere no processo de infiltração da água. E agora a gente vai destacar algumas técnicas de prevenção e controle da erosão. Então, olha como a gente vem trazendo o tema.
prevenção e controle. Então está relacionado a cuidados que a gente pode evitar problema, mas quando a gente não evita ou quando a gente não previne, então a gente tem que entrar com alguns controles mais enérgicos ou algumas alternativas de correção. Antes da gente entrar nesses pontos, eu acho interessante a gente destacar quais são os meios ou quais são as formas de degradação, né, mais comuns aqui no Brasil. Então, a principal, e é uma das que a gente vai dar mais ênfase, é a questão da erosão hídrica. Então, aproximadamente 56% da erosão que acontece nos nossos solos pelo processo de chuvas e enxurradas, né, que aí a gente vai destacar lá na frente. Questão física e química, então está relacionado a manejo, a fertilidade, e a erosão eólica também tem uma importância bastante relevante, né? Acima de 25% da erosão eólica, né? Então o vento também tem um potencial de degradação grande dentro desse processo. E as causas dessa degradação, né? Dentro dessas formas, desses meios, então o que é que causa, né, essa degradação? Então, quando a gente fala de pastagem, o superpastoreio, então aquelas áreas que, principalmente em criações extensivas, e não são dados o devido manejo, principalmente para conter enxurradas, questão de fertilidade, então há grandes percas. Atividades agrícolas, então atividades agrícolas como um todo também tem uma parcela bastante significativa dentro desse processo. O uso excessivo desse solo, a gente sabe que tudo que tem um excesso ele tende a exaurir, então quando a reposição não é na mesma proporção, esse desgaste ele é acumulativo, por mais que se faça adubações, um exemplo, com a finalidade de corrigir a questão química, mas se ela não for dentro da velocidade que é retirada, a compensação ela fica desequilibrada. A questão do desmatamento também tem uma significância muito grande, porque na maioria das vezes esse desmatamento vem associado a queimadas e as queimadas têm problemas também muito sérios na questão de degradação do solo. E processo de industrialização, que é bem menos, mas a gente sabe que é bem menos em extensão de área, mas o grau, né, e a complexidade ela tende a ser maior em muitos momentos. E aí, destacando, né, as causas e consequências, a gente tem um fluxograma que é muito interessante, onde é possível associar, fazer interligação entre fatores que podem vir contribuir e levar à erosão, né? Então a associação dessas ações elas potencializam, porque a erosão ela pode acontecer a partir de determinado ponto ou determinada situação de manejo que não foi ofertada ou que não foi realizada, com associações de práticas que podem levar a uma catástrofe, né? Pode levar a situações que podem trazer prejuízo. Então a gente vai destacar a questão do uso inadequado do solo. Quando é que o solo é usado de forma inadequada? Então isso é muito relativo e muito amplo. É um universo a ser discutido dentro desse contexto. Por quê? Quando a gente fala de uso inadequado, quando você usa daquele solo, quando faz práticas de preparos excessivas, que você acaba degradando, quebrando a estrutura desse solo e não há um processo de recomposição, ou quando esse solo é cultivado maciçamente, extraído, né? Aí a exportação de nutrientes através da colheita e não é reposto esse nutriente no solo. Então, várias formas que caracterizam como uso inadequado e que pode potencializar o processo de erosão do solo. Então, a associação de práticas que não atendem àquela condição. Por quê? A gente sabe que o solo ele é muito heterogêneo e tem uma variação muito importante de região para região. Com isso, o conhecimento ele tem que ser moldado ou aprimorado de região para região. Por quê? Práticas adotadas em determinadas regiões podem não ser a mais eficiente para aplicar em outra. Então, a gente tem que ter ressalva com a informação, com o conhecimento, porque ele não é universal.
a base pode ser universal, mas a forma de aplicar ele tem que ser aprimorado para cada contexto. Então, associado a isso, o uso inadequado de insumos. Existem insumos de diversas naturezas que a gente aplica, muitas vezes não diretamente ao solo, mas que vai para o solo. Um exemplo são as pulverizações com pesticidas. Esse material ele vai encerrar certamente seu ciclo de degradação no solo. Então, o uso inadequado ou a fonte, a base química pode ter interferência negativa no solo, pode ter interferência na flora do solo, assim como o herbicida e assim sucessivamente. Como não só o tipo de insumo, mas como o insumo está sendo utilizado, o momento que está sendo colocado no solo. Então, se você tem um fertilizante solúvel e você aplica em condição de alta temperatura e solo sem umidade, é um uso inadequado do insumo, do fertilizante, pode trazer um problema para o solo. Consequentemente, o uso inadequado do insumo pode levar à poluição dos mananciais, Então, o uso inadequado em determinado momento, a gente pode prejudicar os nossos mananciais, então a gente pode poluir a água que a gente está consumindo. Tudo isso leva à degradação do solo, que é um processo de erosão e vice-versa. A degradação do solo, entre vários fatores que a gente mencionou e muitos que existem, leva à erosão, assim como o processo de erosão leva a outros fatores de degradação do solo. Então, são vias, a partir do momento que acontece ou que tem um efeito negativo em determinada ponta, acaba acarretando em outros prejuízos. Então, a erosão do solo leva a baixa produtividade, isso é muito ruim para o agricultor. Se a gente pensar a questão da gente estar mantendo a qualidade do nosso solo, assim também como o econômico. Como também a baixa produtividade, ela pode levar à erosão, porque se a gente tem plantas de baixa qualidade, a gente tem sistema radicular de baixa qualidade, então a capacidade de retenção de nutrientes, de água e também a resistência do solo a não ser erodido, ela acaba diminuindo, E tem consequências muito graves no processo de erosão, O assoreamento, por exemplo, a gente pode entupir mananciais, a gente pode, além de entupir esses mananciais, a gente pode está comprometendo a fertilidade do solo como um todo, porque a gente sabe que a erosão ela tem suas etapas bem definidas, que a gente vai destacar mais à frente. Então também pode levar a enchentes. São inúmeros os fatores quando a gente não contém esse processo erosivo do solo. Então são fatores negativos. Tipos de erosão, Então, como eu mencionei, a gente vai focar naquela que traz maiores impactos, que é a questão da erosão hídrica. Então, a erosão hídrica, como o nome já diz, é que acontece através da água, Então, nos processos de precipitação, principalmente aquelas chuvas torrenciais, que você tem a concentração de água em um curto intervalo de tempo. Então, o solo não tem condição, não tem tempo para absorver essa água, ou melhor, para que essa água infiltre e, consequentemente, ela vai escoar superficialmente. E dentre esses processos de erosão, a gente tem a erosão laminar, como a palavra já prediz, forma uma lâmina de água sobre a superfície. Então, ela é mais superficial, mas a gente não pode dizer que é menos danosa, porque vai sendo carreado nutrientes. A gente sabe que a concentração da fertilidade do solo está na primeira camada do solo, então mais próximo da superfície. Erosão em sulco é quando esse volume de água se concentra em uma linha mais e começa a formar pequenas galerias, sulcos realmente, então valas, pequenas valas. E vossorocas, que essa é questão avançada, então é erosão já bastante avançada, então é um processo de degradação em algumas situações que já é levando à desertificação, chega a ser irreversível. E aí, mediante a essas questões, a gente tem meios ou alternativas que a gente pode estar integrando para conservar esse solo e garantir a sustentabilidade do meio. Então, a gente não pode pensar em conservação de solo e prática de controle quando a gente pensa só em agricultura, mas a gente tem que pensar com uma questão ambiental.
pensar com uma questão que ela é bem mais ampla, porque um problema de práticas erradas, ela pode ter impacto no bioma como um todo, numa bacia hidrográfica como um todo, né? E tudo que tiver inserido dentro desse processo. Então, a gente vai destacar um pouco sobre práticas vegetativas, edáficas e práticas mecânicas, né? As práticas mecânicas geralmente são um pouco mais caras, mas às vezes é necessário, principalmente a depender da condição do solo e condição de declividade que se encontra naquela área. Práticas vegetativas. Então, como o nome já nos encaminha para uma definição, né, vegetativa. Então, se leva em consideração a vegetação, ou seja, quando a gente mantém o solo coberto com as plantas vivas. Então, isso é muito importante. Então, entre algumas práticas vegetativas que a gente quer destacar, a questão do reflorestamento. O reflorestamento é interessante, principalmente se a gente pensar em áreas que foram desmatadas anteriormente de forma irregular, a destacar áreas de preservação permanente, assim como alguns morros que não estão enquadrados como área de preservação permanente, mas seria interessante estar vegetada ou revegetada e foram desmatados em algum momento por desconhecimento. Então, a possibilidade desse reflorestamento é uma prática, é uma ação muito importante. Plantas de cobertura, que são plantas cultivadas com a finalidade de proteger o solo, então ela vai ser manejada de acordo à necessidade do produtor, mas aí é uma decisão, né, que ela pode ser ceifada ou ela pode ser mantida, né, incorporada, pode ser mantida sobre o solo, incorporada. Então são alguns estágios que a gente vai avaliar um pouco mais à frente, a eficácia. Cultura em faixas, como o nome já diz, você alternar faixas de cultivos. Alternância de capinas, segue a mesma tendência, né? E faixas de bordadura. E aí a gente destaca também a questão da cobertura permanente do solo, que a gente não está definindo, né? Essa cobertura permanente, ela pode ser viva, como também em determinado estado pode ser a cobertura morta. Então, as rotações de cultura é uma associação, são práticas muito interessantes. A gente vai perceber que se a gente espera maiores eficiências, a gente vai ter que associar essas práticas em alguns momentos. Então, tem a questão dos quebra-ventos, que a gente sabe que a questão da erosão eólica ela é muito incipiente, principalmente em algumas regiões, e aí no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, naturalmente já se tem esse quebra-vento para os cultivos e a gente traz o conforto térmico também para os animais, e nas áreas de pastagem melhorar o manejo, né? Ou fazer o manejo correto, porque o fato de você cultivar a pastagem ela é uma prática vegetativa, né? E aí, só para a gente reforçar que a gente fala de práticas vegetativas, então o solo coberto, a gente vai destacar mais algumas funções da cobertura do solo, né? Então, não é simplesmente porque eu devo gostar ou achar que o solo deve ficar dessa ou daquela forma. A gente tem que ter critérios e esses critérios devem ser agronômicos se a gente quer eficiência, se a gente quer preservar o nosso meio produtivo. Então, reduzir perdas de água e solo por erosão. A gente sabe que a erosão, quando ela tem impedimento, ela tende a ser, né, bem menor ou não existir, a depender da declividade e associação de outros fatores, né? Diminuir o impacto da gota da chuva protegendo o solo. Então, a erosão em si, ela se inicia com o impacto da gota sobre o solo, quando você há o despreendimento, né? Então, a gente definindo a questão da erosão, ele desprende, ele é carreado e é depositado em regiões mais baixas. Então, essa questão da erosão aumenta a capacidade de infiltração de água no solo, amenizando o escorrimento superficial. Então, é a associação dessas ações. Estabilização da temperatura do solo, e aí a gente vai numa questão muito importante, porque a gente vai favorecer os processos biológicos. Quando a gente estabiliza a temperatura, quando a gente evita que aconteça essas amplitudes térmicas, então a gente propicia um ambiente mais acolhedor, melhor
né, para que os micro-organismos venham a desenvolver e cumprir suas funções, né? Manter a umidade do solo, diminuir a evaporação, lógico que sabe que o solo protegido ele vai ter menos perdas de água, ciclagem de nutriente, cobertura vegetal, então há essa reposição, como a gente já destacou em outro momento, aumenta o teor de matéria orgânica do solo, que isso é muito importante, porque você aumenta a retenção de água, aumenta a fertilidade desse solo, aumenta a capacidade de troca de cátions, então você tem um solo que tem mais condição de reter cátions, maior fertilidade, estabiliza os agregados, é importante os agregados porque você mantém a porosidade do solo e isso facilita a infiltração de água, como também uma vegetação ou uma cobertura morta é um impedimento de luz, então acaba sendo um supressor de plantas daninhas. Então, com esse manejo equilibrado, a gente diminui os problemas com práticas com ervas daninhas, aí diminui algumas práticas, um exemplo de herbicidas, a gente pode diminuir mais práticas em relação a essas herbicidas ou capina, né, de controle. Só um adendo dentro desse contexto que a gente está tratando é destacar a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma tendência hoje, é uma recomendação, inclusive se a gente pensar na agricultura de baixo carbono, já é uma técnica que é importante nesse sentido, porque a gente tem no mesmo espaço sendo cultivado e criado, né, animais, então a gente tem uma maior ciclagem nesse espaço, né, tem um maior aproveitamento, porque, só um exemplo a gente destacar, se a gente tem a floresta, a gente oferece o conforto térmico para os animais, se a gente tem a cultura comercial naquele espaço, então a gente pode aproveitar, um exemplo é o sistema de plantio direto, que a gente aumenta a questão da matéria no solo, como também, né, os capins em si. Então a gente a associação de tudo isso, a gente traz melhoria às condições químicas e físicas do solo e naturalmente a gente tem um quebra-vento, né, já que tem a floresta ali associada, né, a troca de calor, né, no espaço, por isso que há essa movimentação de correntes de ar, mas os ventos mais intensos trazem problemas, né, então danifica as plantas, né, como um todo, aumenta a perca de água no meio, então se não o solo que não é coberto, também todos esses fatores interferem. E saindo um pouco de práticas vegetativas, a gente tem a questão das práticas edáficas, que em alguns momentos tem ações que são bastante semelhantes ou que potencializam as práticas vegetativas. Então, as práticas edáficas, a gente conceituando assim, ela procura manter a fertilidade que já tem no solo ou melhorar, em função disto, manter a sua superfície com maior cobertura vegetal. Então, se a gente mantém a fertilidade, a gente está contribuindo diretamente com uma prática edáfica. Aí a gente começa a perceber, como eu mencionei no início, que as coisas começam a funilar, né? Não dá para ser separadamente. Não, eu vou fazer só prática vegetativa, assim. Como é que eu tenho garantia, que eu tenho condições de qualidade de solo para eu ter uma planta de qualidade ali só para uma prática vegetativa? Então a gente precisa associar nesse contexto. Então, tem as adubações diversas, então pode ser orgânica ou química, né, que pode estar sendo inserida dentro desse processo de práticas edáficas, né, e práticas químicas essa que a gente pode destacar principalmente, que é a questão da correção, né, correção de solo, que infelizmente muitos agricultores ainda não adotam, mas acabam perdendo eficiência do sistema por não corrigir o solo. Então, a falta de correção no solo é um prejuízo muito grande para os agricultores. Além de manter, né, a manutenção dos nutrientes no teor satisfatório para o desenvolvimento das plantas, porque a gente sabe que para que adubar o solo? Para que a fertilidade? Se a gente for fazer uma análise, é bem simples. O solo tem uma oferta de determinada quantidade de nutriente. A planta, para concluir
para cumprir seu ciclo bem, né, para se desenvolver bem até a colheita do fruto, precisa de uma demanda tal. Se a gente pegar o que eu tenho menos o que está faltando, o fertilizante nada mais é do que a adição desse nutriente para compensar e para equilibrar, né, para que a planta complete seu ciclo de forma satisfatória. E aí as práticas edáficas, como eu já destaquei na questão do latossolo, ajudam diretamente, né, nesse processo, né? Porque se a gente tem um solo altamente lixiviado, a gente tem um solo que tem baixa saturação por base, a gente tem um solo que tem a presença, né, de óxido de alumínio, então o uso de calcário e adubações ela se apresenta como uma alternativa bastante relevante para o agricultor e para o pecuarista, né, dentro desse processo. Então é interessante a associação dessas práticas. E aí, se a gente fizer uma reflexão, quando a gente faz, né, adubações, correções, a gente está num processo de construção da fertilidade do solo. O que é essa construção de fertilidade do solo, né? E isso traz vantagens, né, para o produtor, vantagens ambientais, porque quando a gente percebeu lá, quando está sendo degradado, a percas é prejuízo para todo mundo, né? Para o agricultor, que aí a gente está, né, avaliando como viés econômico, mas principalmente a percas a nível ambiental, que aí já é mais impacta mais pessoas, né, até quem não está diretamente envolvido nesse processo de produção de alimentos. Agora, se a gente fizer uma reflexão, não está participando diretamente do processo de produção de alimentos, mas depende da produção de alimento para se manter. Então, essa é uma reflexão que a gente deve estar fazendo, né? Porque em alguns momentos, quando há determinada degradação ou determinado problema, há muitas discussões às vezes que não, isso não tem nenhuma relação comigo, não tem nada a ver, foi ele lá que produziu, mas, né, alguém precisou para que o agricultor produzisse. Então, são situações. Então, a construção da fertilidade, a questão da adubação e da manutenção são menos onerosas, então isso impacta diretamente em planejamento. Se eu tenho um planejamento e esse planejamento é bem feito, ele é monitorado, se eu costumo medir os resultados, então eu, ao realizar a adubação de manutenção, eu diminuo os custos, né? O potencial produtivo aumenta, consequentemente o valor da terra aumenta, propriedade, né? Então, não é só ali naquele ciclo de cultivo, mas como um todo, sua propriedade ela vai ser valorizada. Sistema radicular e cobertura do solo aumenta. Por quê? Né? Se a gente tem uma maior produção de biomassa, a gente tem melhor condição de produzir, as plantas se desenvolvem mais. Se a gente pensar de forma genérica, né? A situação ela não é igual para todas as situações nem para todas as plantas, mas se a gente pensar que a mesma quantidade que a planta cresceu para cima, né, a parte que está exposta visível, ela também fez, né, formou de raiz, então a gente tem uma produção de biomassa e de matéria muito grande, e essa produção de raiz ela permanece ali, vai decompondo, formando galerias, aumentando a infiltração de água, melhorando a fertilidade. Então são coisas que a gente tem que estar refletindo. Melhora a eficiência do uso da água e nutrientes, isso é notório pelo que a gente já vem destacando. Possibilita, né, adubar o sistema como um todo, e a aplicação de defensivos e fertilizantes na época correta acaba sendo uma medida de manejo conservacionista agropecuária, porque se eu ofereço as boas condições, então eu estou oferecendo ou eu estou oportunizando a não ter problemas futuros, né, dentro do processo de manejo. E aí, uma das práticas que a gente destacou lá, mas eu espero em um momento à frente a gente discutir um pouco mais, é a questão da adubação verde, né? A adubação verde ela é de suma importância porque, né, você, como o nome já traz, você vai nutrir, você vai fertilizar seu solo, porém de forma verde. Então, vamos observar essa questão do verde como limpo, né? Sem a gente estar utilizando elementos químicos sintéticos, né? Então,
E esse material ele pode ser incorporado ao solo ou não, então ele vai funcionar como adubo orgânico se ele for incorporado. Então, as espécies mais utilizadas como adubo verde geralmente são leguminosas, porque pelo processo, né, de simbiose acaba fixando muito nutrientes ao solo ou melhorando a sua disponibilidade para o solo, então há maior ciclagem de nutrientes, melhora a fixação, a proteção, dentro daqueles todos os fatores que a gente já falou da importância da cobertura vegetal, se aplica a adubação verde, o aumento da matéria orgânica, estabiliza a temperatura e a umidade do solo, melhora a agregação e o substrato do solo como um todo fica melhorado, né? Então é muito importante a adubação verde, ela tem que ser planejada e entre as janelas de chuvas e de seca para que ela chegue no momento que o agricultor, né, vai estar precisando incorporar ou manter o solo coberto, ele esteja no seu pico para corte. Outra questão que a gente deve salientar de práticas edáficas é a questão do controle do fogo. O fogo caracteriza como uma prática de baixo custo para limpeza diária, porém o fogo tem seus problemas, né? Porque quando a gente queima determinada área, a gente queima a maior parte da matéria orgânica, que é a fertilidade natural do solo. Tem alguns agricultores que questionam, mas no meu primeiro ano de cultivo, ou no meu segundo, as produtividades são muito boas. Tem alguns que relatam que não precisam nem adubar. Tem coerência, por quê? Onde é que está sendo armazenado aquele nutriente que é extraído do solo? Nas folhas, no caule da planta, né? Então esse nutriente está sendo armazenado aí. Quando você queima, você acelera, né, esse processo de decomposição, acelera entre aspas, porque você aumenta a superfície de contato, você deixa, né, reduzido, e aí a planta tem mais acesso ali. Mas o agricultor pode observar que ao longo dos anos a produtividade vai cair, né? Porque o agricultor, involuntariamente, na maioria das vezes, causou um problema que as consequências, né, vão se apresentar ao longo. Então, a gente sabe que o solo com capacidade produtiva a ser explorado, ele tem que ter um bom equilíbrio entre a questão química, física e biológica. Se o solo tem física, tem química, e o biológico a gente matou, a gente queimou, o solo vai precisar de um tempo para se regenerar e para trazer esses organismos novamente. Então, e aí a gente falou práticas vegetativas, práticas edáficas, mas às vezes não é suficiente só essas práticas. Então a gente tem que associar essas práticas para que a gente tenha os resultados esperados. E aí é que a gente pensa nas práticas mecânicas, né? Principalmente em áreas que têm declividade mais acentuadas, é inevitável a gente fazer a adoção de práticas mecânicas para minimizar a questão do escorrimento, né? Continuidade, a questão do terraceamento, né? A gente falou que ia dar mais ênfase ao terraceamento entre as práticas mecânicas. Então, o terraceamento, como a gente já mencionou, visa diminuir o comprimento de lançantes, né? E promover maior infiltração da água. Então, a gente vai diminuir, né, o comprimento de rampa e, consequentemente, aumentar a infiltração da água. Então, um terraço bem feito, e, lógico, levando em consideração a condição do solo, a gente pode ter uma eficiência, né, muito grande. Então, mais de 80% a gente pode evitar a perda de solo, aumentar a infiltração da água em mais de 10% e, logicamente, isso associado com outras práticas vão facilitar bastante. E aí tem alguns tipos de terraços que vai estar relacionado com uma forma de construção, assim como outros que a gente vai estar mencionando. Então, os tipos de terraço mais comum, né? Terraço tipo nico. Então, é aquele terraço que geralmente é aplicado em áreas que tem declividade entre 8% e 20%, né? Então, e o levantamento de solo ele se dá numa única posição, da parte mais alta para a parte mais baixa. Então, não há elevação dos dois lados, apenas de um dos lados do terraço. E o terraço tipo mangum, ele geralmente é feito em áreas que tem
uma declividade um pouco menor e ele pode ser levantado pelos dois lados, né? Ele de fato pode ser não, ele é erguido pelos dois lados. Então é um terraço que ele vai ter curvas, né? Vai ter ondulações mais suaves pelo fato do acabamento nos dois lados do terraço. E quanto à largura, né? Quanto deve ter de largura meu terraço? Então, está relacionado diretamente com o que se pretende realizar na área, né? O que se pretende fazer ou o que se precisa ser feito. Então, um terraço de base estreita é aquele terraço que tem entre 2 e 3 metros. Então, geralmente é aplicado em áreas com declividade superior a 16%, né? Os terraços de base média, que aí tem uma variação entre 3 e 6 metros, então cultiva em maior parte da sua extensão, perda de 2, 3% de área, porque a gente sabe que a elevação do solo nem sempre, né, dependendo da largura do terraço, vai ser possível aproveitar como cultivo, né, sobre essa área. Então a declividade aí que é aplicada para esses terraços de base média é em torno de 10, 12%. E os terraços de base largas, que são os terraços geralmente maiores em áreas com declividade menores, entre 6 e 8% a gente consegue trabalhar um terraço de base largas e ele é mais suavizado, é mais amortizado. Então, com isso o que é que acontece? É possível cultivar sobre esses terraços. Hoje a gente tem, se a gente for pensar na área de grãos, existem plantadoras que elas se sistematizam com o terreno, né? Então há um ajuste, há uma compensação, então é possível cultivar e aproveitar essas áreas. E os terraços, quanto à função, né? E aí a gente destaca, né? A gente traz em nível e em gradiente. Quais as vantagens de se ter determinado desse tipo de terraço pela função que ele desempenha, né? A vantagem do terraço em nível: armazenamento de água no solo e não necessita de locais para escoamento do excesso de água. Então, o que se espera com esse projeto terraço desse tipo é que ele escoe muito pouco e essa água ela infiltre, né? Porém, contudo, tem as suas desvantagens, né? A desvantagem: maior risco de rompimento. Lógico, esse terraço, ele, dependendo do volume de água, pode acumular, né? Pode ter de rompimento e exigência de limpezas mais frequentes. Lógico, se tiver essa necessidade, né, a gente tem que fazer essa manutenção constante. Na verdade, essa manutenção ela tem que acontecer constante, né? E a função do terraço com gradiente, né? É um terraço de menor risco de rompimento. Porém, tem sua desvantagem, né? O desvio da água caída sobre as glebas, então você tem que direcionar a água para um ponto, né? A necessidade de locais apropriados para o escoamento da água e maior dificuldade de alocação. Então, os terraços em gradientes, digamos que tem que ter uma mobilização de solo bem maior, né? Ele é feito em platô, né? Em taludes. E principais causas de rompimento de terraço. A gente sabe que o terraço ele tem sua finalidade ali, mas tem um risco do rompimento, assim como naturalmente existem morros em condições naturais que eles se rompem com excesso de água, dependendo de manejos próximos, até no processo natural evolutivo de sistematização da superfície terrestre. E aí, o tipo de terraço, se ele não for uma escolha correta para aquela situação, para aquela realidade, para aquela condição edáfica, para aquela condição de chuva, de solo, então tudo isso vai interferir, né, no risco de rompimento de terraço. Conhecimento deficiente de solos, como a gente mencionou, não é universal. O conhecimento, sim, ele é universal, mas a aplicação do conhecimento, ele tem que sofrer aprimoramento, sofrer ajuste para aquela condição, para aquela realidade. Então a gente tem que conhecer o solo para de fato tomar a decisão correta quanto qual terraço está sendo implementado naquela área. Entrada de água de fora da gleba, então se a gente não tem esse controle, né,
né? A gente faz uma projeção de volume de água, mas há uma sobrecarga porque possa que de outra gleba tenha essa água seja deslocada, então você vai ter um volume maior, então isso gera um risco. A falta de manutenção, isso é notório, né? Se tem que ter manutenção e não é dada, como em tudo que a gente faz, tem um risco, né? Os espaçamentos inadequados, alocação no primeiro terraço, então tudo isso interfere, erros de alocação, então são coisas que podem impactar nesse rompimento. E uma das principais, né, não é nem a ação propriamente dita, mas é achar que só o terraço resolve. Então, não, se eu tenho terraço, eu não preciso fazer nenhuma outra ação, eu não preciso estar dando maiores cuidados. Então, isso é uma falha muito grande, até porque a gente já destacou anteriormente que o sucesso e a eficiência dessas práticas de conservação do solo e da água é a questão da integração das práticas, das técnicas em si. Então, tem os canais de escoadores, como eu tinha mencionado, né? E aí depende muito da região, a necessidade mais importante e mais aplicável mesmo é a questão dos terraços. E eu queria fazer algumas considerações dentro desse bate-papo que a gente está tendo aqui em relação à conservação do solo e da água, porque a gente pode refletir algumas situações, mas a gente deixa algumas ressalvas. Então, quando a gente pensar em conservação de solo e água, a gente tem que pensar com uma abordagem sistêmica. Tem que abranger toda a bacia ou subbacia. Se a gente pensar, não, minha propriedade está aqui isolada, minhas ações vão ser isoladas, a tendência é que a eficiência tende a cair, né? Se a gente quer melhorar a eficiência, e se a gente pensar que um terraço, ele pode iniciar na minha propriedade, mas não necessariamente ele precisa terminar na minha propriedade, porque se a gente tem um ciclo contínuo, a gente diminui os riscos, né, de acumular água e rompimento desse processo. Tem que ser uma ação multidisciplinar, deve abranger aspectos agronômicos, lógicos, aspectos de produção, econômicos, que não tem como a gente não avaliar os custos que a gente vai estar realizando, e os impactos ambientais e sociais, porque muitas vezes a gente avalia que ações isoladas ou ações que a gente está fazendo em determinado ponto, elas são isoladas, mas não. Tem consequências e em algumas vezes extrapolam a nossa condição de controle. Então, a gente tem que ter uma visão multidisciplinar. Vários agentes têm que estar envolvidos. Então, porque a minha propriedade é privada, mas a depender do impacto e onde ela esteja localizada, os agentes públicos estão envolvidos no processo e aqueles agrícolas e não agrícolas, né? Um exemplo, se uma prática de manejo que eu estou aplicando na minha propriedade leva ao processo de eu tiro toda a vegetação até as margens do rio, eu levo ao assoreamento, aquilo vai ter um impacto social, né? Vai ter um impacto na comunidade, vai ter um impacto ambiental. Então, são várias situações. A gente tem que ter vários alvos, então, na associação a gente tem que pensar em várias situações, a gente tem que pensar na erosão, fertilidade, qualidade física, biodiversidade, então a gente tem que integrar todas essas ações. E como algo até para a gente refletir, né, dentro dessas considerações, não existe solução mágica, se a gente for pensar nesse ponto, ou sequer que seja gratuito para a conservação do solo. Então, se a gente quer manter, né, se a gente quer conservar, a gente tem, de fato, um custo, ou melhor, tem um investimento, né, porque se a gente está garantindo e mantendo o nosso espaço, a nossa eficiência produtiva, então a gente está, na verdade, investindo, não gastando. E só para fechando aqui as minhas considerações, a gente tem que estar sempre pensando que cada prática aplicada isoladamente previne apenas de maneira parcial o problema. E quando a gente menciona aqui, a gente quer destacar como um todo. Então, não tem como fazer sem realizar a integração de todas essas ações ou de todo o arcabouço de informação que a gente tiver, que a gente puder colocar em prática.
que a gente tem que destacar, né? Como a gente já mencionou lá. O que é erosão? A erosão ela precisa de 3 etapas, né? Que é desprender, deslocar e ser depositado em determinado ponto. Então, nenhuma prática isolada de conservação do solo ela vai conseguir atingir a esses 3 pontos. Então, a gente tem que refletir nesse sentido. E é esse o recado que eu deixo para vocês aqui agora. E no próximo momento a gente vai estar discutindo novos temas e podendo aprofundar os nossos conhecimentos, as nossas trocas de informações. Valeu, até a próxima.